Caros alunos, o objetivo desse vídeo é seguir com a modelagem com o programa CEngineer. Eu trouxe outro exemplo aqui didático, tá? Que é essa treliça. Ela é feita de material aqui, a gente vai usar um material tabelado, que é o aço ASTM A36. E a seção transversal de todas as barras é uma dupla cantoneira. O que quer dizer isso? A cantoneira é aquela seção desse tipo. Aqui ela vai ter 60 milímetros de altura por 60 milímetros base, ou seja, 60 na alma, 60 na mesa, com uma espessura de 2 milímetros. Aqui vocês vão ver em aço que é uma seção de parede fina, tá? Realmente uma chapa dobrada, né? Como ela é dupla cantoneira, ela pode ter o arranjo assim, como seção transversal, ou assim. Bem que, geralmente, quando a gente fala dupla cantoneira, é essa de cima, tá? Essa de baixo aqui, ela acaba funcionando um pouco diferente. Vamos trabalhar com carga permanente, que é o peso próprio dos elementos. Então, esse aço ele tem um peso específico, vezes a área da seção transversal que vai dar o peso, né? Isso vai ser feito de forma automática. Nós teremos mais um complemento de peso próprio, que são as forças de 8 kN. As cargas são referentes à estrutura permanente que vai estar fixada aqui na parte superior da treliça, que pode ser a cobertura de alguma coisa. E vamos ter cargas variáveis de 6 kN. Observe que, por ser uma treliça, o carregamento é todo concentrado nos nós, tá? São cargas concentradas nodais. Embora vai haver uma carga distribuída, que é o peso próprio, que o peso próprio aqui, que vai ser calculado automaticamente, é uma carga distribuída nas barras. Todas elas. Então, vamos lá para o ambiente do programa para começar a trabalhar com essa modelagem. Então, aqui estamos no ambiente do CIA. Quando a gente abre ele, vamos criar um projeto primeiro, né? Um novo projeto. Esperar um pouco para ele carregar a janela, né? Como dado do projeto, eu vou chamar isso de treliça XZ, que ela vai ser uma treliça plana, a gente não vai trabalhar com ela espacial. Tipo de estrutura, eu poderia pegar o treliça XZ, tá? O pórtico XZ ou até o geral XYZ. O cuidado aqui é que, por ser uma treliça plana, ela não funciona muito bem na terceira direção, ou seja, perpendicular ao plano dela. Então, ou ela vai ser pórtico ou treliça. Como eventualmente a gente pode no futuro adicionar um pilar a essa treliça, né, um pilar em concreto ou em aço que trabalha a flexão, ela funcionaria como um híbrido de treliça e pórtico. Por isso eu não costumo usar treliça XZ. Geralmente para esses modelos eu pego o pórtico XZ. Mas vocês podem tentar depois modelar ela no modelo de treliça XZ. Então, pórtico XZ, ou seja, a gente vai ter que colocar essas rótulas aqui à mão mesmo, tá? Norma já está chamada EBNT aqui. O material que a gente tem é aço, então vou marcar o aço. Ó, ele já chamou o A36, mas se não fosse o A36, a gente poderia pegar aqui qualquer outro ou até criar um novo material se necessário. Então o A36 ele já está vindo pela norma brasileira, olha só. Então, as propriedades dele aqui, como o módulo de elasticidade de 200 gigapascal, peso específico, já estão todos de acordo com a nossa norma. Só utilizar ele. Então, funcionalidade. Vou desativar tudo, que a gente só precisa de um modelo simples de análise. Carregamento. Eu vou desligar a combinação automática de norma, mesmo porque essa combinação, ela geralmente usa a norma de concreto, tá? Se a gente vir aqui em configurações, ó, e vocês olharem configuração de norma, ele permite que a gente modifique a 6118, que é a norma de estrutura de concreto armado. Então, esses coeficientes de combinações, para normal, especial, excepcional, são todos da norma de concreto. Então, nem teria sentido a gente deixar isso daqui ligado por enquanto. Ainda não sei se dá para alterar isso para a norma de aço, tá? Vai estar em formato métrico, né? Vamos trabalhar em metro mesmo, não vou colocar senha de proteção. Então já está tudo feito aqui nessa aba, vou dar OK. OK de novo e esperar ele carregar o ambiente de modelagem. Pronto, carregou. Vou salvar isso aqui antes, né? Salvar como. Vou para minha pasta aqui de projetos do CIA. Vou chamar isso de treliça XZ.
Então, na nossa sequência de modelagem, a gente já tem o material. Vamos para a seção transversal. Então, aqui na barra da esquerda, o material está feito, seção transversal. Nas seções, repare, a gente precisa de uma dupla cantoneira. Isso está aqui, perfis de pares. Ó. Só que aqui a gente só consegue usar perfis tabelados. Então, por exemplo, se eu selecionar pares aqui e vir adicionar, ele está com alguma livraria. Vamos colocar aqui todas as seções transversais que ele não estava encontrando nas livrarias. Aí, agora ele achou com todas. Ele me mostra um par aqui e aqui em cima a gente tem que selecionar a seção. Que a gente vai usar para esse par. Nessa seção, a gente tem aqui várias, inclusive de norma brasileira, ó, aqui ó, LNBR, e temos as dimensões. Como a nossa cantoneira é de 60 por 60, com uma espessura de 2 milímetros, reparem que não tem aqui nenhuma cantoneira de 60, tá? E para a gente é um problema, porque a gente precisaria dela. Então, não vou conseguir entrar com ela dessa forma. Vou cancelar aqui. Eu vou entrar ela como seção genérica. O que quer dizer isso? Eu vou desenhar a cantoneira do jeito que ela é. Nem sempre a gente tem todos os catálogos no programa que a gente precisa. E essa eu modifiquei a seção justamente para a gente forçar a criar uma seção nossa aqui, tá? Então, seção genérica, vamos adicionar. Ele vai abrir um editor de desenho, que é esse aqui. Ó. Vou até aumentar um pouco a janela. E aqui a gente vai desenhar a nossa seção. Como ela é uma seção extremamente fina, só tem 2 milímetros, ela é uma seção de parede fina. Então, vamos acrescentá-la por aqui. Ele vai perguntar algumas informações, como o nome da linha, né? O material é o A36, está correto. E a espessura é 2 milímetros. Como eu disse, ela é de parede bem fina. Quando eu der OK aqui, ele vai esperar que eu desenhe aqui ó, a minha seção. Eu vou preferir fazer por coordenada, embora tenha outras ferramentas que vocês podem olhar depois. Então, vou desenhar a cantoneira da direita primeiro, tá? Eu vou fazer as duas encostadas uma na outra, face com face, mas não, isso não vai interferir no resultado, tá? Se eu colocasse um espaçamento no meio. Então, como ela tem 60 por 60 e a espessura de 2 milímetros, o eixo eu vou deslocar ele 1 milímetro para frente, da coordenada aqui 0, 0. Então, vou entrar aqui ó, pelo teclado, aqui embaixo, primeiro ponto, que seria 1 milímetro para frente, para a gente espaçar, e 60 de altura. Então, espaço 60. Para que ele pegou ali o ponto, eu vou dar um zoom aqui com o escudo do mouse, ponto lá em cima. Ponto de baixo agora vai ser 1 milímetro para frente, coordenada 0, e ele fez já uma linha, ó, ele até desenha a espessura. Eu já vou continuar desenhando agora a mesa de baixo da cantoneira. Eu vou para o ponto 61 para dar o comprimento de 60, coordenada Z0. Quando eu terminei é só dar ESC. ESC de novo para ele selecionar e vocês podem ver que eu tenho uma cantoneira representada aqui. Para fazer a outra, eu posso selecionar isso, clicar com o direito e fazer um espelhamento, ó, espelhar. Como eu já desenhei ela bem no eixo aqui 0, 0, eu só preciso clicar em 2 pontos aqui para fazer o espelhamento. Só que não cliquem no eixo, tá? O meu ponto de espelhamento é o 0, 0. Entrei pelo teclado. E agora eu preciso de um ponto para cima. Qualquer um, tá, gente? Então, vou colocar 0 e 1. Pergunta se a original vai ser removida. No nosso caso, não. Eu quero as duas, né? É só dar ESC. E as cantoneiras ó, estão representadas aqui. Terminado de desenhar, a gente vem em fechar. Ele vai carregar a cantoneira aqui para a gente no modelo. Ó. E aí, aqui no botão atualizar, ele vai calcular as propriedades. Sugestão, verifiquem no mínimo a área da seção transversal, gente. Isso é fácil. Ela tem 60 por 60, então são 4 vezes 60 milímetros, vezes a espessura, que é 2. Isso aqui vai dar a área em milímetro quadrado. Eu já fiz essa conta e sei que essa conta está fechando. Vai ser 4,810 a menos 4 metro quadrado. Também é interessante que vocês verifiquem as inércias, se necessário, disso daqui. Como vai ser uma treliça, por que eu estou verificando a área? Treliça trabalha basicamente a força normal. E na força normal, a única rigidez que importa é o EA. Então, o módulo do aço já está certo e agora eu preciso que a área esteja correta. Por isso que eu estou preocupado só com esse parâmetro aqui.
a inércia em si não vai interferir. Outro motivo também para facilitar aqui para a gente. Então está pronta a nossa seção, vou dar um nome para ela aqui como 2L 60 por 60 por 2 por 2, só para deixar um nome que eu conheça. Ok. Não tem mais nenhuma seção, vou fechar, ó, já apareceu aqui a nossa seção transversal. Fechar de novo. Material e seção está feito, agora vamos desenhar. Não vou desenhar por coordenada, ela é bem regular essa treliça, eu posso usar o grid. Então eu vou vir aqui em cima, ó, na ancoragem, vou deixar ligado aqui a ancoragem do grid e vou vir para editar o grid, configurações adicionais. Vou dar um espaçamento em Z de 2 em 2 metros, que é a nossa modulação, e um espaçamento, no caso, um espaçamento em X de 2 em 2 metros, desculpem, e em Z de 1,5 metros. Isso aqui dá a modulação da nossa treliça. Como ela tem apenas 3 módulos na horizontal, em X basta 3, né? No caso 4, né? Que eu preciso de 4 linhas, 3 espaçamentos. Em Z basta 2 para a gente representar essa treliça. Vou dar OK. Então vamos desenhar aqui, tá, gente? Só lembrando, verificar aqui que o grid está ligado. Ele já está configurado com 1,5 por 2. E aqui deixa ligado o botão Show Grid Lines para ele mostrar os pontinhos. Vou pegar aqui o elemento geral, já está com a seção certa. Ele está sendo atraído pela linha do grid, ó. Então são 3 barras na horizontal, banzo inferior, banzo superior, montantes e as diagonais. Terminou de desenhar, é só apertar ESC até ele desselecionar a estrutura. Nós já temos a estrutura. Para verificar se a seção está correta, ó, liga os volumes, liga o preenchimento e dá uma girada aqui no 3D. Ó. E aí sim, se a gente aproximar, dá para ver as duas cantoneiras aqui atuando. Esse posicionamento delas, tá, gente, de pé ou deitado, também não interfere porque a posição não mexe com a área. Como ela não altera a área, o EA é o mesmo independente da rotação ali da seção em torno do próprio eixo. Então a seção está pronta, agora vamos colocar as rótulas. Então aqui mesmo nessa opção de estrutura elemento 1D, repara que tem uma barra aqui, ó, articulações em ambos os extremos da viga. Eu vou selecionar tudo. Todas as barras e já vou clicar aqui para ele colocar. Reparem que ele desenhou a rótula em todos os pontos. Só um porém que isso depende do modelo que a gente está usando. Reparem que todas as 4 barras estão articuladas nesse nó, por exemplo. Da mesma forma que todas as barras estão articuladas nesse. Por que eu estou comentando isso? Porque dependendo do modelo que a gente escolhe lá no início, o modelo treliça XZ, pórtico XZ, geral XYZ, ele pode avisar que tem um erro na hora de calcular a rotação aqui, ó, a rotação RY. Porque o nó ficou preso aqui no meio e todas as barras que chegam estão articuladas. Ele não consegue calcular a rigidez da rotação desse elemento. Se isso acontecer, gente, basta deixar uma das barras que está chegando no nó sem a rótula. E resolve o problema. Vamos tentar calcular com todas e ver como o programa já resolve esse problema. Mas, como eu disse, nesse mesmo programa, se eu trocar o tipo de modelo para espacial, por exemplo, eu posso ter esse problema. E isso pode acontecer em qualquer programa de elementos finitos. Então, dá ESC aqui para ele selecionar. Vamos colocar os apoios. Então, eu tenho nesse nó aqui, ó, um apoio. Vem aqui na opção de apoio em nó. E lembra, ele é fixo em X, livre em Z e livre para rotação. É customizado. Está aqui desenhado. Nesse outro nó tem um apoio fixo. Então, já tem um pronto aqui, chamado apoio articulado em nó, que eu não preciso customizar. Já colocou. E neste outro nó tem um apoio móvel, que também já tem aqui, ó, apoio deslizante em nó. Não é necessário customizar. São todos a mesma coisa, tá, gente? Se você vir aqui nesse móvel, por exemplo, ó, repara que ele é um apoio customizado, que já está livre em X, rígido em Z e livre em rotação em Y.
Só está ali para facilitar a modelagem. Então, agora que os apoios estão colocados, vamos para as ações. Então, para as ações, eu vou vir aqui em carregamentos, para abrir a barra de carregamentos, grupos de carga. Já tem um grupo para carga permanente, eu vou criar mais um, o LG2, e trocar para carga variável. Pronto, já tenho 2 grupos. Segundo botão aqui, ó, casos de carga. A gente tem 3 casos. O primeiro é o peso próprio automático, que ele vai calculando a área da seção e multiplicando pelo peso específico. Então, eu vou colocar automático aqui, para me lembrar que ele vai calcular isso automaticamente. E o peso próprio automático já está aqui, ó, tipo de carga, peso próprio, direção -E. É só isso que ele precisa saber. Vamos criar mais um, também de peso próprio, que eu vou chamar de FGK. Esse é tipo de carga padrão, ou seja, eu vou lançar essas cargas. E mais um que eu vou chamar de FQK, e já não é peso próprio. Isso aqui é carga variável da estrutura. E o tipo dela troca de permanente para variável. Aí ele já puxa o LG2 que a gente criou lá atrás. Fechar. E para terminar, o terceiro botão, combinações. A gente tem 2 combinações. Uma que eu vou chamar de ELU, estado limite último, que vai ser 1,25 vezes o peso próprio, ou seja, o automático e o FGK, mais 1,5 vezes a carga variável. E vocês observem aqui, ó, o automático, o FGK vezes 1,25 e o FQK vezes 1,5. O tipo de combinação é um linear último, ou seja, ele vai somar linearmente os resultados e ele entra como uma combinação última de estado limite último. Ok. Vou criar mais uma agora. Ele já copia em relação à outra, então vou dar um duplo clique aqui em casos de carga para voltar tudo para a direita, onde está fora da combinação. Vou chamar isso de ELS, de estado limite de serviço. E aqui eu tenho uma vez o peso próprio, ou seja, uma vez o automático e o FGK, e um coeficiente psi2 de redução de 0,3 para a carga variável. Está aqui. E ele é uma combinação linear, só que agora de serviço, tá? Então, soma linear dos resultados e o serviço é só para o programa agrupar separado das combinações últimas, tá, gente? Essa segunda palavra aqui não muda nada. Se eu tivesse deixado o linear último, o resultado seria o mesmo. É só para a gente seguir a nomenclatura do programa. Então, ok, já está pronto ali. E agora eu vou lançar essas cargas. Então, aqui no canto superior direito, o automático já está feito, é automático. O FGK, eu tenho 4 cargas, ó, vou selecionar os nós onde elas estão aplicados. Nesses 4 nós. Vou trocar aqui de estrutura para carregamento. E vou pegar aqui, ó, carga pontual. No caso não é 1D, né? É 0D, que é para ponto. Carga pontual em nó. Vai ser chamada de F1, direção Z, é uma força de... Nosso FGK é o -8 na direção de Z. Então, ok, ó. Apareceu o 8 ali, dá ESC para soltar. Essa parte está feita. Troca do FGK aqui no canto superior direito para FQK e repete o processo para outra carga. Seleciona os 4 nós. Vem aqui na opção de carga pontual em nó. O valor dela é de -6. Ok. Está aí lançada a nossa carga de -6. Ele parou de mostrar os apoios, mas é só na barra da direita aqui, ó, alternar apoios, ele mostra e oculta. Nesse alternar cargas, ele mostra e oculta as cargas, para o caso selecionado aqui em cima. E nesse outro aqui de alternar dados do modelo, ele mostra e oculta as rótulas, tá, gente? Só para a gente verificar se elas estão ou não. Caso seja necessário remover uma rótula, gente, é só clicar em cima dela aqui e apertar o deletar. Ele apaga ela. Então tá pronto, vamos mandar calcular. Canto inferior esquerdo, botão do meio calcular. 3 casos de carga de análise linear, manda calcular. Ó, análise linear, ok. Então ele não teve problema no cálculo de rotação nesses nós em que todas as barras estão rotuladas. Ótimo. Se tivesse aparecido um erro, bastava remover a rótula de uma das barras conectadas no nó. Então, ok, vamos ver os resultados. Então, vamos aqui no canto inferior esquerdo, selecionar resultados para ele trocar a barra de ferramentas. O primeiro botão são os deslocamentos nodais.
Deslocamento eu vou ver em estado limite de serviço. Então, aqui no tipo de carga, coloca combinação e pega o ELS. Vamos ver primeiro o deslocamento UX, que é o horizontal. Então, ele está representando aqui só alguns valores, que é o máximo e o mínimo. Vamos trocar aqui o extremo para não, para ele mostrar todos. Ó. Atualizar de novo. Então, observem que esse nó não tem deslocamento horizontal por conta do apoio. E esse aqui está movendo 0,4 milímetros. Parece ser o maior deslocamento. Vamos ver agora o deslocamento UZ, que é o vertical dos nós. Atualizar. Dá para ver ó, que esse aqui moveu 1,5 milímetros e esse aqui moveu 1,4 milímetros para baixo. Tá? Esse aqui, por ser um apoio móvel, também tem um deslocamento vertical para baixo, já que esse deslocamento é livre. Próximo botão, ó, deformações 3D. Vamos dar uma olhada para ver como fica. Então, combinação, estado limite de serviço, de novo, né? Já que isso aqui vai ser só um diagrama tridimensional. Ele vai mostrar o U total, que seria o resultante do deslocamento. Está bem exagerado o deslocamento, tá, gente? É só para a gente ter uma noção de como ela se moveu. Mas vocês podem também filtrar aqui por deslocamento horizontal. Só cuidado aqui para trocar o sistema de coordenada para global, para deslocamento de x, o x global aqui, que é o xz do canto. Senão ele pega o da barra e aí fica mais confuso. Dá para ver por escala de cores o deslocamento em outros pontos além dos nós da barra. E a mesma coisa para o UZ. Daí já dá para ver também essas relações. Vamos para o próximo então. Não vou ver tensões. Reações de apoio. Esse é interessante. Eu vou ver para combinação, estado limite último. Vamos começar aqui ó, pelas reações RZ verticais. Atualizar. Ó. Ele não está mostrando o valor de todas por causa do extremo. Então, coloca não para ele mostrar tudo. Atualizar de novo. Está aqui as reações. Ó. Vertical de 42 e vertical de 35. Ambas para estado limite último. Vamos trocar o RZ para o RX para ver as horizontais. Ó, horizontal de 14,08 e horizontal de 14,08. Como eu não tinha aplicado carga horizontal, é óbvio que a soma das horizontais vai ter que dar zero, tá, gente? Então só tem essas duas aí para somar e dar zero. Vamos para o próximo agora, diagramas. Forças internas 1D. Por ser uma treliça, ela deve ter apenas diagrama de força normal. Então vamos pegar a combinação, estado limite último, global, força normal. O extremo global aqui não, vamos colocar local, para ele mostrar o máximo de normal de cada barra. Atualizar. E está aqui o nosso diagrama. Então, a gente tem os valores de esforços. Ó. Esse aqui é tração. Tração também nessa diagonal. Essa diagonal já está comprimida. Essa aqui, normal igual a zero, tá? Por isso que não tem nada. E, obviamente, se eu quiser ver só algumas delas, é possível você selecionar. Por exemplo, essa barra aqui, esse montante que está bem carregado. Vim aqui no tipo de seleção, trocar para atual e atualizar. E aí ele mostra só essa para ficar mais fácil de enxergar. Se quiser ver tudo, vem aqui no mostrar tudo, atualizar. Se precisar ajustar escalas, tá, gente? Tem a questão de escala aqui em cima. Mas, aparentemente, essa daqui já está interessante. Além da força normal, nesse tipo de análise que tem o peso próprio automático, pode acontecer, olha só, de ter momento fletor e cortante. Então, eu vou ligar o momento fletor só para vocês verem. O que acontece aqui? O valor do momento fletor é bem pequeno, 0,02 e das diagonais 0,03 kN. Isso é decorrente daquela carga distribuída do peso próprio automático. É o QL2/8 no meio da barra. Como eles são muito pequenos, eles são desprezíveis em comparação com a força normal. Então, a única coisa que interessa para a gente aqui é o diagrama de força normal mesmo. E é isso aí, gente. Espero que o vídeo possa ter ajudado. E até mais.